Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alana. Na nossa aula de hoje, sobre o módulo de Saúde e Segurança do Trabalho, nós vamos começar tendo aula sobre o conteúdo referente aos direitos e deveres dos empregadores e dos trabalhadores sobre a questão da segurança do trabalho. Então, pelo que determinam as normas regulamentadoras, que são as NRs, que nós conhecemos algumas na aula passada, tanto o empregador quanto o empregado têm direitos e deveres quando o assunto é a segurança no trabalho. Dessa forma, todos os envolvidos devem ter conhecimento sobre os itens descritos nas NRs, bem como realizar suas tarefas respeitando essas determinações. Então, quando essas NRs, que são as normas que são aplicadas referentes à parte de segurança do trabalho em um determinado ambiente, como a gente conheceu, que tem NRs para ser aplicadas em diversas áreas. Então, se você vai trabalhar em uma determinada área, você tem que ter conhecimento dessas NRs referentes a essa área. Tanto o empregado, que ele vai estar sendo exposto a esses riscos, a esse tipo de trabalho, quanto também o empregador, que ele tem que aplicar todas as normas de segurança para proteger o trabalhador. Então, cabe ao empregador, por exemplo, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Isso porque o empregador que tem que aplicar no ambiente de trabalho todas as condições corretas em relação à segurança do trabalho, pensando no bem-estar do trabalhador, e dar todos os treinamentos e capacitações necessárias a seus funcionários em horário normal de trabalho e remunerá-los para isso. Então, se for necessário algum tipo de treinamento em relação à segurança do trabalho, como nós vimos sobre as NRs, que tem algumas que são necessárias o treinamento do trabalhador para a elaboração de algum tipo de atividade da maneira correta, pensando na segurança desse trabalhador, como instalações elétricas, trabalho em altura. Então, isso a empresa deve oferecer. Também a empresa pode oferecer treinamento em relação ao uso de equipamento de segurança, à exposição dos riscos que os trabalhadores estão sendo expostos. Então, isso a empresa que tem que oferecer ou treinamento ou então palestras falando sobre esses assuntos. Então, isso é responsabilidade da empresa. A empresa que tem que passar todas essas informações aos funcionários. E o contratante também deve permitir que representantes dos trabalhadores
acompanhem a fiscalização dos preceitos legais. E quem que é considerado os representantes dos trabalhadores dentro da empresa? A gente pode pegar como um exemplo a CIPA. Quem que compõe a CIPA dentro da empresa? São os trabalhadores. Então, caso tenha alguma fiscalização, que você tem que fazer algum trabalho relacionado à segurança do trabalho dentro da empresa, os integrantes da CIPA, eles acompanham para verificar a forma que está sendo realizado esse trabalho, se está sendo realizado da maneira correta ou não, às vezes para passar informações relacionadas aos trabalhadores, aos riscos que eles acreditam que eles estão sendo expostos também, e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, e determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho. Sobre essa última parte aqui, isso é de responsabilidade também da empresa. Se eu realizo algum tipo de serviço e eu corro risco, só que às vezes a gente não sabe os riscos que nós estamos sendo expostos. Quem que deve saber de tudo isso é a empresa. E ela que deve determinar procedimentos que, pensando na segurança do trabalhador, se é necessário o uso de equipamentos de segurança ou não. Então, a empresa que vai fazer toda essa verificação. A gente não tem nenhum funcionário que faça essa verificação. Então, vamos contratar um profissional especializado para fazer essa verificação no ambiente de trabalho e determinar a maneira correta de prevenção de doenças relacionadas ao trabalho ou de acidentes. Então, essa responsabilidade também é da empresa. Aí, cabe aos funcionários seguir essas normas que a empresa vai colocar. Os trabalhadores devem utilizar equipamento de segurança para a realização de um determinado serviço. Então, isso foi imposto pela empresa, os trabalhadores devem seguir essa norma, essa regulamentação que foi colocada. Então, isso é um dever do trabalhador. E aí, dever da empresa é fazer toda essa verificação pensando na segurança do trabalhador. E é obrigação do patrão, do dono da empresa ou da empresa em si, ainda elaborar ordens de serviço sobre a segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos empregadores por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos, porque eu tenho que passar as informações para os trabalhadores referente à segurança do trabalho. Isso porque não adianta mudar alguma coisa dentro da empresa, eu fazer um estudo e não passar essas informações para aqueles que podem ser afetados por esses riscos. Então, você tem que passar todas as informações para os funcionários. Por isso que você deve fazer um treinamento, uma capacitação com eles. Informar aos trabalhadores os riscos profissionais que possam se originar nos locais de trabalho. A gente vai ver ainda,
na aula de hoje como que é realizada essa verificação desses riscos que podem surgir no ambiente de trabalho, que estudo que é realizado. Só que depois que você analisa isso, porque podem surgir doenças referentes a esses riscos, você tem que informar aos funcionários, porque podem causar doenças mais graves. E eu tenho que determinar maneiras de prevenir essas doenças que possam surgir com base nesses riscos existentes. E os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa. Cabe ao empregador também, ou na verdade, ao profissional que está realizando esse estudo, ele que vai determinar, só que cabe à empresa colocar em prática essas medidas. Não adianta você pagar para alguém, um profissional, realizar esse estudo e foi determinado quais medidas devem ser adotadas e você não colocar em prática, porque depois, no futuro, podem surgir problemas maiores referente a isso. E outra preocupação deve ser com os equipamentos, onde pelas normas cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, onde cabe ao empregador, aplicar no ambiente de trabalho essas condições, dar as condições ao ambiente de trabalho e ao trabalhador, e cabe então ao empregado cumprir tudo isso que for aplicado. Inclusive, as ordens de serviço expedidas pelo empregador, usar o equipamento de proteção individual fornecido. Foi determinado regras, o empregado ele deve seguir com essas regras. Se foi oferecido equipamento de segurança do trabalho, é porque você corre determinados riscos nesse ambiente, então deve utilizar esses equipamentos de segurança. E essa responsabilidade de usar, de cumprir essas regras, cabe então ao empregado. E submeter-se aos exames médicos previstos e colaborar com a empresa na aplicação das leis. Você, como empregado, que tem que colaborar com essa parte. Foi colocado uma norma, uma lei dentro da empresa, eu tenho que ajudar com o cumprimento da mesma. Tem a parte da saúde do trabalho, onde é necessário a realização de exames médicos para verificação da condição de saúde do trabalhador. Então, eu como empregado, eu tenho que realizar esses exames médicos que é pedido. Então, eu tenho que sempre colaborar com a aplicação da segurança do trabalho, para ela ser sempre eficiente em todas as empresas no ambiente de trabalho, porque senão ela não vai funcionar corretamente. E a gente vai dar continuidade no próximo vídeo. Aí nós vamos falar sobre outro assunto. Ok, pessoal? Então, até mais, gente, e tchau, tchau!